7, verso 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários, tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou o navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo nos advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado noroeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas, levantando, lançando mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante dele e disse: os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creiam em Deus e acontecerá de modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Se assente. Um texto um tanto extenso, mas de grande proveito para mim e para você. Amém? Nós vamos falar hoje sobre essa viagem de Paulo, né? O tema é como passar pelas tempestades da vida, né? A gente pode ver que nós podemos até escolher o destino da nossa viagem, mas não a maneira como nós vamos chegar, porque a Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa ela vem do Senhor. O apóstolo Paulo, com qual nós vamos falar, ele tinha um grande sonho.
O sonho de Paulo era ir para Roma pregar o Evangelho. Olha que sonho. Hoje nós vemos que nós deturpamos, né, os sonhos. Hoje nós temos sonhos só para buscar os nossos próprios interesses. Mas Paulo tinha um grande sonho de pregar o Evangelho na cidade de Roma. Só que ele, quando ele chega em Roma, ele chega preso, ele chega depois de um naufrágio, ele chega depois de perder tudo. E na vida muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente planeja uma coisa, mas nem sempre aquilo que a gente planeja acontece como a gente esperava que ia acontecer. Muitas vezes nós fazemos os planos, mas muitas vezes não acontece como nós esperamos que iria acontecer. Quando você já fez plano e achou que ia dar certo e não deu? Muitas vezes nós fizemos esses planos. O sonho do apóstolo era ir pregar em Roma, só que ele pensou que ia ser uma viagem tranquila, uma viagem serena, uma viagem calma, mas a gente pode ver que a vida dele, o caminho dele foi uma tempestade, porque a nossa vida é como se fosse, vamos dizer assim, uma viagem para o céu. Fala para o seu irmão, nós estamos viajando para o céu. Amém? Encontraremos com o Senhor um dia, ou quando a morte chegar, ou quando o arrebatamento chegar. Isso é inevitável. Paulo disse que o último inimigo do homem é a morte, né? Então um dia nós vamos infelizmente ter que encontrar a morte. Mas o próprio Paulo diz que morrer com Cristo é lucro, né? É ganho. Então a gente pode ver nessa história aqui, começa a história de uma viagem, né? E a gente vê que o apóstolo Paulo ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas, como eu sempre falo, muitas vezes a gente se engana, achando que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente vai ficar isento, né, das tempestades. Mas mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza que nós vamos encontrar tempestades pela frente. Como eu já disse, o sonho dele era ir para Roma e dali ir para a Espanha, né? Porque Deus, o próprio Deus disse que Deus queria que Paulo fosse testemunha também em Roma, mas a viagem para Roma foi não como Paulo esperava, foi uma viagem meio que tempestuosa. Então, quando nós estivermos passando por algum tipo de tempestade, nós temos que nos agarrar no nosso guia. Se eu não me engano, Martinho Lutero, não sei, fora o engano, ele disse assim: não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu conheço bem o meu guia. Aqui o apóstolo Paulo, ele sabia que ele ia para Roma, ele só não sabia como ele ia chegar em Roma. Então nós podemos escolher o destino da nossa viagem, né? Porque nós somos dotados de poder de escolher, né? Mas a gente pode ver que foi uma viagem como Paulo não esperava. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, espera que tudo vai acontecer de acordo com o seu planejado. Às vezes você está tendo a vontade de Deus, mas pode vir uma tempestade, justamente porque você está dentro da vontade de Deus. Jesus disse: bem-aventurados são os perseguidos. Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que sofrem por amor ao meu nome. Paulo foi preso, né, por amor ao nome do Senhor. Então ele não sabia como ia chegar. Na tempestade da vida, primeira coisa, né, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Fala para o seu irmão, fique atento aos sinais de Deus. Amém? Quer ver? Abre aí para você ver. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, né? Atos 27. O verso 10 diz assim, o verso 9, Atos 27, 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. O texto começa eles indo de uma cidade a outra, navegando, e ele chega numa determinada cidade. Aqui o nome da cidade era Bons Portos. Eu ficaria nela, não é verdade? Só pelo nome. Mas aqui a gente vê que o apóstolo Paulo advertiu todos os que estavam no navio. Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Aqui era uma advertência. E o que é a advertência? É uma observação fundada na prudência, é um aviso, é um conselho. Então muitas vezes Deus nos dá conselho, Deus nos avisa antes que vai acontecer. Quem já foi avisado de alguma coisa antes de acontecer? Né? Todo mundo já foi avisado, porque a Bíblia diz que o Senhor ele fala comigo e com você. Quando eles embarcaram
segura, a viagem era tranquila, era um bom barco, tinha comandante, tinha marinheiro, os passageiros eles estavam em segurança. Só que no verso 4 começa um vento contrário. Começa da seguinte forma: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. E por isso Paulo admoestou, né? Paulo avisou, Paulo deu um conselho, dizendo: olha, eu estou vendo que a viagem ela vai ser trabalhosa, ela vai ter dano e muito prejuízo, não só para a carga, mas também para o navio e também para a nossa vida. Paulo estava advertindo, só que eles não ouviram o conselho de Paulo. E quantas vezes nós não ouvimos os conselhos que Deus nos diz? Nós muitas vezes, sabe por que nós não ouvimos os conselhos que Deus nos diz? Nos fala? Por causa do orgulho. Porque muitas vezes aquilo que Deus nos pede é contra aquilo que nós queremos. E nós temos que aprender a obedecer ao Senhor. Nós precisamos aprender, vamos dizer assim, a ler as placas do caminho, né? É igual eu cito o exemplo do carro. O carro, quando está acabando a gasolina está caríssima, né? Só a misericórdia de Deus, só Deus para nos abençoar. Jeová Jireh, dá dinheiro para nós pôr gasolina no carro, receba dinheiro no nome de Jesus. Amém? Mas tem que trabalhar para ter dinheiro, viu? Trabalhar, dizimar, ofertar, confiar no Senhor, que depois você não faz nenhuma coisa dessa, você não tem a vitória. Então Paulo, ele advertiu. Então nós temos que aprender a discernir os sinais que Deus está nos dando. Deus ele está querendo falar conosco, ou já está falando conosco, e nós não estamos prestando atenção nos sinais, as placas, vamos dizer, de sinalização que o Senhor está falando conosco. E Deus fala. Se você diz assim, que Deus não está falando com você, é mentira, porque não é que Deus não está falando, é porque a Bíblia está mais fechada do que aberta. Porque quando a Bíblia está aberta, Deus fala. Abra lá para você ver em Jó capítulo 33, o verso 14 e o verso 8. Do 14 ao 18, perdão. Jó capítulo 33, o verso 14. Aleluia. Jó 33, verso 14. Acharam? Aleluia. Então Paulo estava dando um conselho, baseado na prudência. 33, 14 de Jó. Olha a prova que Deus fala comigo e com você. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles, e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações, e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então Deus ele avisa. Amós capítulo 3, se eu não me engano, diz assim: Deus, e quando ele vai fazer, ele avisa aos seus servos, os profetas. Então aqui, Paulo estava pressentindo, Paulo estava tendo um entendimento, né? Porque Paulo ele já havia passado por alguns naufrágios, e eu meio que entendo assim que Paulo conseguiu discernir, né, ali a vontade de Deus, e era uma observação fundada na prudência. Jesus disse que nós temos que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Você já viu que a serpente ela é prudente? A serpente ela fica ali, esperando o melhor momento para atacar. Só que aqui a gente pode ver que infelizmente esses marinheiros, o capitão do navio, não ouviu, né, a advertência, o conselho, o aviso que Deus estava dizendo, e Paulo meio que ficou em descrédito. Olha o verso 11, volte lá para Atos 27, verso 11. Vamos que nós temos que dar tempo aqui, o horário já foi. Você tem que fazer um culto às 2 horas, mais ou menos. Né, Léo? Aleluia. Verso 11 de Atos 27. Mas o centurião, depois dele dizer, né, que ia ter prejuízo, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então Paulo ele ficou meio como se tivesse assim
um descrédito, porque na tradução que está aqui no meu papel diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Nós temos que buscar conselho de pessoas que andam com Deus. Nós temos que aprender a buscar orientação de pessoas que conhecem a palavra de Deus, porque muitas vezes nós estamos desprezando os conselhos daqueles que conhecem, que têm mais tempo e mais conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que na multidão de conselhos se acha sabedoria. O mundo diz que quando esse conselho fosse bom, não se dava, vendia. Olha a distorção da palavra de Deus. A Bíblia diz: quanto mais você tiver conselheiros, mais você vai alcançar vitória, mais você vai ter sabedoria. E a gente pode ver aqui que o capitão do navio, o centurião, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Por que Paulo não teve crédito aqui? Eu imagino que eles estavam olhando para o passado de Paulo, que era Saulo, que era o perseguidor que depois passou a ser perseguido. Paulo tinha fama de assassino. Paulo era um assassino, ele matava os cristãos. E a gente pode ver que esse pode ter sido o motivo, que esse centurião e os piloto do navio, mestre do navio, não deu muito crédito. E muitas vezes nós não vamos levar crédito por nada. A Bíblia diz assim: olha, o profeta na sua casa, ele não tem honra. Não espere ser honrado pelos homens. A sua honra é lá no céu. Muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa para alguém ou para a obra de Deus esperando ser reconhecido por homens. Não faça isso, faça ao Senhor, porque o profeta na sua casa ele não vai receber honra. Então nós temos que aprender que muitas vezes as pessoas não vão acreditar naquilo que a gente fala. Por mais que seja a verdade de Deus, as pessoas não vão acreditar. Jesus ele não fez muitos milagres na cidade natal dele, porque o povo olhava para ele e dizia: mas esse aí não é o filho de Maria? Esse aí não é filho de José o carpinteiro? Estava olhando para ele como um homem qualquer, não estava olhando para a divindade, para o homem espiritual que era Cristo Jesus. Então a gente pode ver que muitas vezes nós não ouvimos conselhos. E aqui diz assim: quantas pessoas hoje estão completamente perdidas porque não ouviram o conselho da igreja, do pastor, o conselho de Deus, o conselho do pai, o conselho da mãe, porque achou que sabia e na realidade se enganou. Quem já se enganou porque não ouviu o conselho? Quem não aceitou o conselho, Muitas vezes a gente olha e fala assim: quem é você para me dar um conselho? Olha, a Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedou anjo dentro de casa. Às vezes Deus está usando aquela pessoa para falar. Pastor é uma pessoa ímpia, não conhece a palavra. Deus não usou a mula para falar com o Balaão? Deus ele é multiforme em sabedoria. Ele age com muitas formas sábias. Ele pode usar até um ímpio para falar comigo e com você. Alguém me contou, acho que foi o irmão Isaac, que alguém vira ele falando para uma pessoa que Jesus amava ela, mais ou menos nesse sentido, não lembro muito bem o teor da história, e disse que passou um senhor que estava embriagado, bêbado, estava bêbado, cheirando cachaça, e vira e fala para a pessoa que o irmão Isaac falou a mesma coisa que ele tinha falado. Que tinha que perdoar o irmão. Que estava em outra cidade. Deus usou de mim para falar. E muitas vezes nós pensamos assim: Deus só vai falar através dos pastores. Onde está isso na Bíblia? Deus pode usar qualquer um. Deus falou comigo lá no outdoor. Eu já falei isso aqui para vocês várias vezes. Estava escrito assim: quem conhece, confia. Na hora o Espírito Santo de Deus falou: você me conhece? Se você me conhece, fica calado. Eu sei o que eu estou fazendo. Então Deus aqui, por não ouvir, aqui a gente vê que Paulo não teve crédito. Paulo avisou: olha, eu acho que essa viagem nossa vai ser muito perigosa, tanto para nós, quanto para o navio, quanto para a carga, vai ser muito perigosa. Em outras palavras, vamos ficar aqui no lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Ele estava querendo ficar lá, mas como ele não tinha o poder de decisão, o que ele pôde fazer, ele fez. Ele aconselhou. Muitas vezes nós não podemos mudar a situação, mas nós podemos aconselhar. Amém? Então olha, a voz da maioria
O verso 11, o verso 12. Visto que o porto, depois que ele não seguiu o conselho, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste. A maioria, eu sempre costumo dizer o seguinte: a maioria é burra. Fala para o seu irmão, a maioria é burra. Êxodo 23, 2 diz assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Se a maioria está indo contra o princípio de Deus, ela é burra. Se a maioria está indo contra o conselho de Deus, vai dar errado. Normalmente surge rebelião dentro de igreja, porque um arrebanha uma maioria e destrói todo o ministério. Então aqui a gente pode ver que eram 3 pessoas contra 1. A maioria deles era de opinião que Paulo, que eles não partissem e que nem mesmo ouvisse o conselho de Paulo. Então a maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre sabe discernir a vontade de Deus. Quando você segue a maioria e não segue o que Deus está dizendo, olha, se a maioria está mandando você ir para a esquerda e a esquerda, você vê que é ruim, não vá. Ah, mas o meu amigo está indo, fulano está indo, eu conheço, é homem de Deus, não vá. Se você sabe que é errado, não vá. Então, nós temos que aprender que muitas tempestades que nós entramos é porque nós não ouvimos, por causa de conselhos errados. Nós aceitamos o conselho da maioria como se fosse vontade de Deus. Olha, Jesus, ele te deu o Espírito Santo, mas ele não tirou a inteligência nossa, não. A Bíblia diz, olha, pega o que é bom. Se alguém está falando que não está escrito heresia, você não precisa seguir. Então nós temos que ser inteligentes. Bíblia, irmãos, é texto, é você interpretar texto. E quando não se lê Bíblia, é levado por vento de doutrina, é levado pela maioria burra, é levado por uma maioria que muitas vezes está fora da vontade de Deus e dos planos de Deus. Então nós temos que aprender que a maioria, a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Vou ler de novo o texto de Êxodo 23, 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. É só pegar histórias da Bíblia. Coré, Datã e Abirão fez uma rebelião lá, começou a história lá, por que Deus não fala conosco, só fala com Moisés? Aí Moisés falou assim, então vamos ver com quem que Deus fala. Diz a Bíblia que eles foram tragados, morreram todos eles. Então a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Amém? Aleluia. Fala para o seu irmão, a maioria nem sempre está com a razão. Por que eles pensaram que eles tinham razão? Primeiro, aqui diz que um era o centurião, o outro era o piloto e o outro era o dono do navio. Um era o homem da lei, um era o piloto e o outro era o dono do navio. Um deve ter falado para o outro, eu já andei nessas águas aqui com esse vento, eu sou o dono do barco, eu faço o que eu quero no barco. Quantas vezes nós não dizemos assim, eu sou o dono da minha vida, eu faço o que quero. Gálatas diz que o homem pode fazer o que ele quer, Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O que o homem planta, certamente ele vai colher. Então, cuidado com a maioria. Porque às vezes o conselho da maioria, nós estamos pensando que é a vontade de Deus, e não é a vontade de Deus. Amém? E se nós formos enredados, vamos dizer assim, arrastado pela voz da maioria, nós vamos sofrer com a maioria. Amém? Fique com a vontade de Deus. A Bíblia diz que dá a entender que Deus não precisa de multidão, não. Deus precisou de 12, depois de 12, se eu não me engano, veio 70, e depois dos 70 veio a igreja. Ezequiel diz que Deus procura um para se colocar na brecha, e infelizmente ele não está achando, ele não achou. Então Deus não precisa de muita multidão, não. Deus precisa de homens e mulheres que se colocam na brecha. Se tiver um que se colocou na brecha, uma cidade é ganha, um país é ganho, uma família é salva, uma igreja
pessoa. É só olhar, por exemplo, o apóstolo Paulo. Então, por misericórdia, cuidado com os conselhos da maioria. Aí você olha assim e fala assim: ah, todo mundo está indo. Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi. Não é porque todo mundo está caindo no buraco que eu tenho que cair, não. Né? Ah, todo mundo está fazendo. Mas às vezes o que todo mundo está fazendo não é o que Deus falou para mim fazer. Eu tenho que ficar o que Deus falou comigo para mim fazer. É igual muitas pessoas passaram aqui e falaram assim: pastor, por que você não filia com a igreja tal? E eu falei assim: porque eu não sou igreja tal, eu sou um ministério diferente da igreja tal, e eu quero ser diferente da igreja tal. Que Deus abençoe a igreja lá, mas eu quero ser diferente. Amém? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O princípio de Abraão e Ló. Abraão e Ló todo mundo sabe, né? Deus falou para ele: sai da terra, da parentela, e infelizmente ele levou o sobrinho dele. E lá na frente deu trabalho, deu briga. Diz a Bíblia que os pastores começaram a brigar, não tinha terra para tanto boi, para tanto animal, porque eles prosperaram. Quando Deus está no negócio, prospera, viu? Fala o seu irmão, vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Vai dar certo em nome de Jesus. Deus vai prosperar a sua vida. Amém? Aí o que acontece? A orientação de Deus era para Ló, sai da terra e da sua parentela. A orientação de Deus era: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas não era para Ló. Então o que eu quero dizer com isso? A bênção, a promessa era para Abraão, não era para Ló. O que serve para mim não serve para você. A armadura de Saul, a espada de Saul não serviu para Davi. E tem muito crente invejoso falando: ah, eu quero ser usado do jeito que o fulano é. E algum chega ao descabimento, ao descaramento de imitar os outros. Então a promessa que Deus tem para você, ela é diferente da que Deus tem para mim. Então não precisa ficar com medo de ter inveja. Ah, não, a bênção que Deus tem para mim é diferente da sua. Cuidado com a maioria, porque nem sempre é a vontade de Deus. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Olha o seu irmão e diz assim: quem não escuta conselho, escuta coitado. Tinha até um personagem na Praça Nossa, né? Que dizia assim: ó, coitado. Você já viu uma pessoa que não ouviu o conselho, deu tudo errado? Você olha para ela com pena e fala assim: ó, coitado. Ou então você olha assim e fala: ah, tá vendo? Coisa boa, não faça isso. No verso 13 diz que havia uma aparente segurança. Acompanhe comigo, verso 13. Havia uma aparente segurança, por isso que eles não ouviram o conselho. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Vamos ler de novo. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Isso é o verso 13. Por um momento aqui, parecia que Paulo estava errado e a maioria estava certa, não é? Paulo vira para ele e diz assim: olha, meus irmãos, essa viagem vai ser perigosa, corre risco de nós afundarmos, corre risco de perder o navio, corre risco de nós morrermos. Mas como nós lemos aqui, o centurião, em vez de ouvir o conselho de Paulo, seguiu o conselho do piloto, do dono do navio, e havia uma aparente segurança. Só que antes da tempestade veio um vento suave. Só que o verso 14 diz que esse vento suave se transformou num tufão de vento. Olha o verso 14. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Algumas Bíblias dão aguilhão aí, né, se eu não me engano. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então, eles olharam o vento suave. Nós somos assim, já viu Tomé? Tomé precisou ver para crer. Obviamente, certamente aqui eles olharam para o tempo, para o vento,
e analisaram de acordo com o que eles estavam vendo. Eles pensaram, não, tem uma brisa suave aí, tem um ventinho, está fraquinho, não vai dar nada não, não vai ter problema não, né? Mas a gente pode ver que o vento brando muitas vezes confunde, né? O vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Nem tudo que começa a dar certo, vai dar certo. Como que é isso, pastor? Nem tudo que começa a dar certo, bom, se começou a dar certo, então é Deus comigo. Não confunda a vontade perfeita de Deus com vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva de Deus é pela muita insistência. Insiste demais e Deus ele fala, então, você quer? Deus disse para Jonas, né, vai para Nínive, mas me impediu ele de pegar um navio que ia totalmente contrário. Então aparentemente a fuga de Jonas começou a dar certo, né? Jonas pensou, não, fugir de Deus, estou livre, aleluia. Glória a Deus. Pegou e foi, comprou diz a Bíblia, Jonas 1, que ele comprou o ingresso, a passagem, entrou no navio. De repente veio o que nós estamos falando? Um vento, o mar ficou bravo. E onde Jonas estava? Dormindo. Começou a dar certo, mas nem tudo que começa a dar certo vai dar certo. Ouça Deus, ouça os conselhos de Deus. E muitas vezes nós somos levados, né, como aqui aconteceu. Por um momento Paulo parecia que ele estava errado e que a maioria estava certa. Veio o vento suave, eles olhou o vento, falou, não vai dar tempo de chegar na cidade. Então a gente tem que entender que não podemos confundir vontade perfeita de Deus com a vontade permissiva de Deus. A crise chegou, o mar se revoltou, o mar ficou bravio, porque eles não ouviram o conselho, eles foram guiados pelo vento calmo e tranquilo. Às vezes você está olhando e está dizendo, não, está tudo calmo, tudo tranquilo, vai dar certo. Eu já disse aqui num testemunho meu aqui, que eu comprei uma caminhonete, né? Pergunta se eu estou com ela. Não estou. Eu fui lá na loja e pensei comigo, vou dar meu CPF e meus documentos aqui. Se der certo, se aprovar, é porque Deus está comigo. Olha a presunção, né? Nós somos assim, somos presunçosos. No fim da história, quando eu assino aquele tanto de papel, depois que eu assinei aquele tanto de papel da compra do carro, pergunto se eu tinha dinheiro. Não tinha não, estava na presunção de agir pela fé. Depois que eu assinei todos os papéis, eu falei, meu Deus, o que eu acabei de fazer? E detalhe, como eu já disse para vocês, nem para minha esposa eu tinha contado. Ei, irmão, você fazer o trem, quem é casado, fazer um negócio, não ter acordo com a sua esposa, com o seu esposo, vai dar errado mesmo. Sinto muito, não estou te amaldiçoando, mas vai dar errado. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, como poderão andar dois juntos se não tiver acordo? Um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda, um quer ficar parado, o outro quer andar. Um quer comer e o outro quer fazer jejum. Como é que Deus vai abençoar? Tem que ter acordo. Quando se tem um acordo, pode ter certeza, aí o Senhor vai ordenar a bênção, porque Salmo 133 diz assim, como o irmão suave é, que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. Aí o Senhor vai ordenar a bênção do Senhor. Ah, pastor, não sou casado. Chama alguém para concordar com você. A Bíblia diz, dois concordam na terra, está falando sobre salvação, né? Dois concordam na terra e concordar do céu. Então nós temos que aprender que a aparente segurança que se transformou num tufão, num furacão, vamos dizer assim. Então nem tudo que começa certo vai dar certo. Amém? Então cuidado. É muito sério. A nossa vida é muito séria. Cuidado. Às vezes está bombando o negócio. Mas nem tudo que começa certo vai dar certo. Todas as coisas são listas, mas nem todas me convém. É um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele vai conduzir à morte. O homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Cuidado, espere, aceite conselho. Amém? Então havia uma aparente segurança. E volto a dizer, quem não escuta conselho, escuta coitado. Oh, coitado. Por não ouvir conselhos, o verso 15 diz que eles ficaram impotentes. Leia comigo, verso 15. O navio foi arrastado pela tempestade.
sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. O navio já não está mais sob o controle deles. As coisas fugiram do controle. Por quê? Não ouviram conselhos. Por quê? Eles olharam a aparente segurança e olha, eles ficaram à deriva. O que é a deriva, pastor? É simples. Se o vento vai para um lado, o navio vai. Sem rumo, sem direção, sem destino. Tem crente que está desse jeito. Sem rumo, sem direção, está à deriva. O vento só para a direita, ele vai. Ele não tem um alvo. Paulo disse, né? Esqueço das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Se você não tem alvo, ou às vezes você tem um alvo, mas por não ouvir o conselho está à deriva. E quando a gente fica à deriva é igual a Israel no deserto, né? Navegou nas areias do deserto, lá vamos dizer assim, durante 40 anos. Por quê? Deus falava, faz assim, eles não faziam. Deus falava assim, não coma, eles comiam. Deus falava, não casa com esse povo, eles casavam. Não murmura, e eles murmuravam. Então, por não ouvir conselhos, eles ficaram impotentes, sem força, sem poder, sem direção. Amém? Olha, por não ouvir conselhos de Deus, eles tiveram prejuízos. Verso 18 e 19. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Só até aqui. Lançaram fora, né? No dia seguinte, sendo violentamente, é o verso 18 e 19, vou ler de novo. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Então eles precisavam, né, aliviar o navio. E o que eles jogaram? Jogaram os bens dele fora. Quantas vezes nós tivemos prejuízos em todos os sentidos da nossa vida, porque não ouvimos conselhos? Perdeu dinheiro em negócio, perdeu alguma coisa que Deus falou que não ia dar certo, e hoje muitas vezes quem sabe está sofrendo. Então, por não ouvir conselho, muitas vezes nós vamos ter prejuízo físico, financeiro, espiritual, familiar. Vamos ter prejuízo, vamos perder alguma coisa. Amém? Diz um amém aí. Amém. Aleluia. Por não ouvir os conselhos de Deus, eles perderam a esperança. Verso 20. Acompanhe comigo. Não aparecendo, olha como que a tempestade estava tão terrível, tão feroz. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós com grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, né? Porque dissipou-se a esperança, eles perderam a esperança. Eles podiam ter ficado lá na cidade, né? Bons portos. Se eles tivessem ficado lá, fala para o seu irmão assim: se você tivesse esperado, hein? Se você tivesse esperado. Eita, glória. Os que esperam no Senhor não com força, né? Corre, não cansa, caminha, não se fadiga. Aquietai-vos, 46:10 de Salmo diz: aquietai-vos, vocês vão saber que eu sou o Senhor. É uma das disciplinas mais difíceis para o cristão. Mais difícil para o cristão é esperar. Porque nós somos dotados de ansiedade, né? Tanta ansiedade que nós temos. Mas se eles tivessem ficado lá esperando o vento passar, observar o vento por mais um pouquinho, né? Aquele vento suave que a Bíblia diz, com certeza, se eles tivessem esperado mais um pouquinho, eles iam ver que o vento ia se tornar forte, só que eles iam estar em segurança. É por isso que a gente não pode ser precipitado em tomar decisões. Por isso que a gente não pode ser precipitado. Eu fico vendo o povo hoje, com essa dificuldade que está, né, com essa crise, e os outros, as pessoas às vezes ficam fazendo tanta conta, fica fazendo tantos compromissos. Eu fico vendo, tem pessoas que não precisam nem trocar roupa, trocar carro, trocar essas coisas, e fica fazendo compromisso. Espera. Fala para o seu irmão: espera. Amém? Espera. É a melhor coisa que você pode fazer. Espera.
aquietai-vos. Pede ao Senhor, fala: Deus, faz a minha alma aquietar, faz a minha alma esperar. Eu estou dando conta de esperar, me ajuda, porque eu não quero ficar no meio de um turbilhão na minha vida por causa de não saber esperar. Amém? Então a esperança deles de salvação já tinha se dissipado. Por quê? Vários dias, não apareceu sol. Olha como que era o negócio. Não apareceu nem sol, nem estrela por muitos dias. Tempo fechado. E naquela época não tinha os recursos que os navios têm hoje, radar, GPS, motor, era na mão. E aqui, mais à frente, diz que eles largaram, eles desistiram de lutar. Tem muito crente desse jeito. Desiste de lutar. Tem muita gente frustrada com Deus, sabe por quê? Porque não ouviu o conselho. Amém? Para encerrar, nas tempestades da vida, precisamos nos posicionar como encorajadores. Verso 21 e 22. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho. Olha aqui Paulo, Se Paulo fosse um cara submisso, um cara que conhecia a palavra, um cara humilde, ele ia virar, ia falar assim: tá vendo? Eu avisei. Tá vendo? Aí todo mundo morreu porque vocês são desobedientes. Parece que eu rasgo minha Bíblia aqui. Vamos ler de novo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se e disse diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Então, quando a esperança já havia se acabado, Paulo se levanta: opa, pode deixar, não vai morrer ninguém, só vai perder o navio. Paulo ele se levantou e procurou uma alternativa para mudar a crise. Então tem muita gente que quando está passando por tempestade, ele procura um culpado, ele não procura a solução. Fala para o seu irmão: procura a solução. Não é? Eu sempre digo para os meninos aqui da igreja, eu falo assim: ei, não traz problema para mim, não, traz a solução. Então quantas vezes, na tempestade da vida, nós não estamos encorajando outras pessoas. Fala para o seu irmão: seja um encorajador de pessoas. Amém? Amém. E para você encorajar outras pessoas, quando você também faz parte da tempestade, é mais difícil, não é? Porque Paulo também estava no navio, mas ele tinha um Deus todo-poderoso que ele acreditava. E a gente pode ver que Paulo não ficou com medo. Ele aconselhou no verso 22, ele disse assim: recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Verso 23: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e adoro, dizendo-me, olha Deus falando com Paulo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida, e a todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio que em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Então a gente pode ver que era necessário que Paulo passasse, porque o verso 26 diz que era necessário. Então tudo se resume a ouvir, tudo se resume a colocar em prática o que sabemos da palavra de Deus, para que nós não venhamos perecer. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Pergunta para o seu irmão se ele entendeu. Pergunta para ele: você entendeu? Amém? Se entendeu, meu querido, como diz Tiago, põe em prática. Não seja ouvinte esquecido. O esquecido é aquele que olha a sua face no espelho e logo esquece. Amém? Então,
ouça a advertência do Senhor, ouça o conselho do Senhor. Quem sabe você veio aqui pedir uma oração para o pastor, mas quem sabe Deus já respondeu para você. Amém? Então não precisa de oração, precisa de ação. Amém? Tem hora que a gente tem que agir. Obviamente é o momento de orar, mas aqui a gente vê que Paulo, ele avisou antes. Vamos orar. Nós pedimos para o Senhor, quando Ele falar conosco, nós obedecemos a Ele. Nessa viagem, se porventura enfrentarmos alguma tempestade, que a gente ouça os conselhos de Deus. Pai querido, Deus Altíssimo, a Ti nós damos glória e a Ti nós damos honra. Sabemos, ó Deus, que através